Boa noite, companheiros. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Estamos felizes por estar aqui reunidos em nome do Senhor para mais um estudo evangélico e mais que isso, para aprender por em prática no nosso dia a dia lá fora. Essa casa bendita que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de servir a nós mesmos. Então somos muito gratos por esta oportunidade. Nos foi dado o estudo da noite, intitulado Desafios. É um estudo bem complexo, porque se a gente for falar sobre os desafios da vida, a gente ficaria o dia todo, a noite toda, a semana toda, e a gente não conseguia enumerá-los, né, da nossa vida humana. Então, os desafios são tantos, e que muitas das vezes a gente nem para pensar que são desafios, porque nós viciamos a andar com os desafios, a conviver com os desafios, e que a gente fica atropelando a gente mesmo. Obviamente, tudo que a gente faz aqui, nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, quando usamos esses desafios em prol de terceiros, seja animal, seja planta, seja seres humanos, seja o ar que respiramos, mas a cada desafio que nós usamos, nós invertemos o quadro para nós mesmos. E a gente então não para pensar que é uma oportunidade maravilhosa que nós temos
de poder servir a nós mesmos, que Deus, com sua infinita bondade, permite nesse plano terra de prova e expiação essa lição de vida para nós. Então é importante, quando a gente vai pesquisar, que a gente vê sobre a matéria, e a gente vê o quanto é importante a gente parar para raciocinar sobre desafios. Para mim foi um tema muito bom, eu aprendi bastante. A doutrina nos faz essa seguinte pergunta: o que é desafio para todos nós? Não é? Então ela nos convida a fazer um raciocínio, ainda que rápido, sobre assim, o que é desafio para mim, né? Aí quando eu começo a estudar, eu começo a pensar, mas o que é desafio? Desafio é uma coisa muito importante que para cada um é individual. Não tem nenhum desafio igual a nenhum, porque não tem nenhum ser humano com a evolução do mesmo. Então, os desafios são diferenciados, porque é de acordo com a nossa necessidade, é de acordo com a necessidade de cada um que está passando por aquele desafio. Então a doutrina nos esclarece o que é desafio? É vencer a nós mesmos. Esse é o maior desafio que a doutrina mostra para nós, porque é muito fácil vencer os nossos adversários, nem que seja paulada. É muito fácil vencer a todas as dificuldades existentes no planeta Terra, aos nossos olhos físicos e espirituais, da nossa categoria de espírito, mas difícil é vencer a nós mesmos, difícil é nos conhecer. E é por isso que existem os desafios, porque sem os desafios nós não nos conhecemos de forma alguma, né? Joana de Ângeles, ela tem uns livros muito bons de psicologia, né? Que Divaldo Franco então recebe da Joana de Ângeles e passa para nós uns textos maravilhosos de psicologia que vem trazendo para nós os desafios da nossa vida diária. E aí ela nos convida para raciocinar sobre o que é desafio, não é? Então, se o desafio maior é conhecer a nós mesmos, então nós precisamos de pegar carona com alguém que teve a oportunidade de se conhecer enquanto na Terra, para servir de exemplo para nós, né? E a gente então desbanda para um lado de os nossos, vamos dizer, ídolos bíblicos, ídolos doutrinários, aqueles que nós simpatizamos com o conteúdo que eles vêm trazendo para nós como ensinamento cristão. Então nós precisamos tirar proveito, nós precisamos copiar, porque o ser humano ele tem assim uma necessidade muito grande de copiar, de ser igual ao outro. E nada melhor nesse caminho dos desafios da gente então raciocinar que nós precisamos então buscar esses trabalhadores, né, da nossa era cristã, que pôde nos auxiliar. Tamanho foi o auxílio que eles nos deram, para que nós possamos então entender esses evangelhos, esses versículos evangélicos, esses ensinamentos de Jesus, né, à luz do evangelho. E mais que isso, né, nos ensinou qual é o caminho que nos conduz ao plano superior. É porque nós não queremos ficar num plano baixo. O ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de alçar voo, de subir. Isso é do ser humano, é da necessidade espiritual do ser humano, seja na família, seja na situação financeira, seja no amor, seja na finança, seja onde for. O ser humano ele tem necessidade de alçar voos, porque faz bem para ele, para o ego dele. E aonde ele tira essa necessidade? Ele tira essa necessidade em uma busca de evolução, porque no fundo, inconscientemente, nós, espíritos reencarnados nessa terra de provação, nós estamos aqui simplesmente para evoluir. Podemos até não ter consciência disso, podemos até deixar passar despercebido,
Podemos até imaginar que isso é alegoria, que isso é mentira, que isso é invenção da doutrina espírita, que evolução não leva ninguém a um patamar superior, ou mais, que evolução não é tão importante assim na nossa vida, que muitas das vezes a evolução ela não vem bater com os nossos quesitos de necessidades íntimas, né, daquilo que nós almejamos, mas é porque o nosso grau de evolução não está para tal. Então, cada um, como a gente sabe, tem um grau de evolução para tal situação. E se eu alço vou buscando uma evolução maior, o que é evoluir? Evoluir é aprender, é crescer, é almejar uma paz, é almejar uma felicidade, é ser curioso para buscar algo que eu ainda não sei. Desde que eu aprendi um item hoje, minúsculo que seja, eu galguei a minha escada de evolução. É como uma criança quando vai para a escola. Quando ele faz uma prova e tira uma nota boa, ou quando ele aprende a matéria, ele galga um voo naquele curso que ele está fazendo, seja que categoria for. E ele sonha sempre subir mais alto na categoria dele, porque é do ser humano. E isso está no nosso subconsciente trazido de eras passadas, porque nós viemos de um princípio único que é Deus, nascemos simples e ignorantes, tivemos e temos e vamos ter a oportunidade de crescer espiritualmente, de se tornar a angelitude. Então, por isso já está no nosso subconsciente, já o pouquinho que nós estudamos, que nós vivenciamos na nossa vida passada, sobre a nossa evolução, nós já estamos aqui querendo mais, buscando mais. E é importante isso daí, porque senão nós vamos passar pela Terra como se nós estivéssemos na hora do recreio, perdendo todo o nosso tempo de reencarnação aqui, de estadia aqui, e vamos chegar no plano espiritual e vamos então se arrepender por ter perdido todo o tempo de buscar conhecimento e mais que isso, de aprender pôr em prática, e nós não usamos esse tempo que nos foi dado pelo nosso Pai. Então é muito importante que a gente busque isso e busque copiar de alguém que já passou nessa mediação, alguém que já está num patamar superior ao nosso. E a gente então tem muitos, mas tem muitos trabalhadores cristãos que nós podemos ir até eles, reivindicar um conselho ou ver um exemplo deles através de desafios. Mas nesse estudo nós escolhemos dois. Escolhemos primeiro Paulo de Tarso. Por que o Paulo? O Paulo nos dá um exemplo muito grande de desafio lá na sua carta, na sua primeira carta. Quando ele, com tanta dificuldade que ele teve, para quem já leu Paulo e Estevão, já teve a capacidade de entender toda a trajetória de Paulo, né? E saber quão ele foi desafiado, quão. E ele então, ele consegue, vai vencendo os desafios quando ele volta, né? E ele vai pregando em cada comunidade e ele vai se ensinando a moral cristã evangélica em cada comunidade. E por cada canto que ele vai passando, aqueles que lá estavam participando dos conselhos dele, queriam segui-lo. Só que a região era muito grande e não dava para ele participar de todas as comunidades ao mesmo tempo. E todos reivindicavam ele. Mas nós vamos ter aqui, os chamados encontros nos lares, não existia ainda as igrejas, os locais. Então se reuniam nas casas para fazer aqueles cultos, aqueles ensinamentos, aquelas pregações. E todo mundo queria que ele estivesse lá ao mesmo tempo. E ele era um só. Então foi um dos maiores desafios, segundo ele,
que ele passou em toda a trajetória dele, porque ele queria ajudar a todos, mas ele não conseguia, porque ele era um só. Ele era um só, ele não podia estar em cada lugar ao mesmo tempo. E ele então fica muito apavorado, ele fica achando que esse desafio para ele estava enorme, o que ele poderia fazer, e ele então fica meio perturbado, ele fica desorientado, o que eu posso fazer para mim ajudar a todos? Ele desespera, né? Mas o que ele então pensa em fazer no momento do desespero, no momento do desafio da vida dele? Que ele já tinha tido muitos desafios e ele estava conseguindo carregar, mas esse desafio ele não conseguiu. Então ele bate o joelho no chão e ele ora a Jesus, ele ora ao Pai, que o ajudasse, porque era um desafio para ele muito grande e que ele queria conseguir ajudar a todos e ele não dava conta. Então o que ele faz? Ele ora. Aí a gente pergunta, será que nós, nos nossos momentos, nos nossos desafios diários, em cada passo da nossa vida, seja no trabalho, no lar, na finança, na saúde, na doença, onde quer que nós estejamos, será que nós lembramos de bater o joelho também no altar da nossa consciência e pedir a Deus uma resposta, o que nós deveríamos fazer? Então é uma lição grandiosa que Paulo traz para nós, porque até então todos nós temos N desafios e nós não sabemos como reverter, como resolver. A gente fica desesperado como Paulo ficou. A gente às vezes faz besteira, a gente entra em paranoia, a gente mata, a gente morre, não é assim? A gente desorienta, a gente adoece, a gente suicida, não é? Porque nós não damos conta do desafio, mas a gente não para nem um segundo para invejar, num bom sentido, ao Paulo de Tarso. Orar. Altar da nossa consciência, refugiar conosco mesmo naquele desafio e perguntar para nós, se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Basta que nós dizemos esta frase, segundo Paulo, que nós vamos ter resposta para aquilo que nós devemos fazer. Mas a gente nunca parou para pensar dessa forma. E Paulo, então, nas suas orações, o que ele fez? Na hora que ele ora, que ele vira para Jesus e pergunta, Jesus, se fosse você no meu lugar, o que você faria? Né? Foi uma pergunta que ele fez a Jesus em oração. Não tem oração maior do que quando a gente recorre a Jesus. E aí vem uma voz. É lógico que essa voz que veio até ele é uma resposta de Jesus. É uma psicofonia. Ele ouviu, é uma audição que um espírito de luz, um espírito da verdade, o anjo guardião dele, não é? O santo da devoção dele, cada filosofia religiosa tem a sua maneira de interpretar, mas aqueles mentores amigos que tinham missão de o auxiliar na pregação do evangelho, obviamente eles vêm e falam no ouvido dele. Aí diz a ele, não temas, Paulo, porque estou contigo. E não te atormentes as necessidades de servir. Podereis resolver escrevendo. Olha como veio a resposta para ele. Ele não tinha pensado até então em escrever cartas. Ele não lembrava que ele podia escrever uma carta para cada comunidade, né? Que ele respondia para aquelas comunidades e ele então estava lá. Meio que hoje nós falamos online, mas naquela época a presença da carta era um aconchego para aquela comunidade. Quando ele levava um recado pela carta lá naquela comunidade que estava precisando de um consolo, resolveria o problema. E ele então passa a escrever cartas a partir desse momento. E a primeira carta que ele escreve é aos Tessalonicenses. A carta 1, está lá no capítulo 5, no
versículo 16, quem quiser confirmar na Bíblia, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mesma coisa. Então, nessa carta, ele vem na audição, ele ouve e ele passa para a carta, porque aquela carta que ele escreveu era uma psicografia, era escrita de um espírito de luz que veio até ele, que vinha até ele para que ele escrevesse para aquelas comunidades. Assim que os apóstolos mandavam essas cartas, recebendo da superioridade deles. Eles não tiravam aquelas lições debaixo do braço. As lições que todos os evangelistas escreveram na Bíblia foi ditada por Jesus, nós sabemos disso, através dos mentores amigos dos anjos guardiões. E o que esse mentor vem então mandar ele escrever para os Tessalonicenses? Regozijai-vos sempre, isto é, alegrai sempre, em tudo dais graça. Essa foi a palavra que foi escrita nessa primeira carta. 4 palavrinhas apenas, que ele não escrevia muito, era 4 palavrinhas. E ele então envia essa carta àquela comunidade. E aí o que abalou ele? Porque ele viu que ele estava tendo uma resposta para ele. Na verdade, quando ele se apavorou, querendo, preocupando com aquele desafio, ele simplesmente teve a resposta. Alegrai sempre, sempre. Esse sempre nessa palavra significaria: não importa o momento que você está vivendo, não importa o tamanho do desafio que você está vivendo, é sempre. Seja um desafio bom, seja um desafio ruim, seja um desafio desconfortante, seja um desafio surpresa, mas é sempre. Então esse sempre veio falar com ele. Então eu vou ficar alegre, porque Jesus me quer alegre. E hoje eu estou alegre porque eu estou tendo a oportunidade de dividir essa alegria com aquela comunidade. A partir de então, ele acabou aprendendo como ele fazia os seus determinados desafios da sua vida, que não foram poucos. E ele então aprendia. Em cada desafio, ele orava, convidava Jesus e perguntava: se fosse você no meu lugar, o que faria? Pronto, e ele já tinha a resposta. Ficou muito mais fácil para ele. Mas por que ele conseguiu isso? Porque ele deu a oportunidade ao Espírito Superior, a Jesus, nosso irmão mestre, a Deus, nosso Pai, para estar com ele. Porque se eu não dou a oportunidade a Jesus, se eu não dou oportunidade aos meus mentores espirituais para me auxiliar, eu não vou ter resposta, eu não vou ouvir uma voz, não vai ter um vizinho que vem me acolher, não vai ter um irmão que vem me aconselhar, não vai ter ninguém que vem me consolar, porque Jesus e Deus nosso Pai, Ele usa para nos proteger nos nossos momentos de desafios aquelas pessoas que estão mais próximas de nós quando encarnados. Porque para nós temos amigos encarnados na nossa volta, mas segundo a espiritualidade, nós temos muito mais desencarnados à nossa volta. Então, para nós sermos beneficiados com os nossos próximos, seja encarnado ou desencarnado, é necessário que nós abrimos a porta do nosso coração. E abrir a porta do nosso coração é orar. Orar não é falar, orar é se entrar em sintonia com o momento, é abrir o coração, é esperar, é ter confiança que a resposta virá. Toda vez que nós estamos doentes e que nós então oramos a Deus pedindo uma cura, nós não precisamos falar muito, nós precisamos abrir o nosso coração e confiar que a cura vem.
E se nós tivermos confiança em nós mesmos, não é no público que está do lado de fora, é em nós mesmos, porque a primeira confiança que nós precisamos ter é em nós mesmos. Não adianta nós dizermos que confia em Deus, que confia em Nossa Senhora, confia nos mentores amigos, no Dr. Bezerra de Menezes, no fulano, no ciclano, na mãe, no pai, no vizinho de baixo, no vizinho de cima. Se nós não temos capacidade de entendimento de que nós somos capazes, de que nós merecemos, porque acreditar em nós é saber que nós merecemos aquilo que precisamos. Deixa de ser desafio naquele momento. Então, quantas vezes nós temos desafio na nossa vida? Mas o difícil não é vencer o desafio. Difícil é entender o desafio. É saber o porquê daquele desafio. O porquê que Paulo teve esse desafio de tantos querer ler ao mesmo tempo? Para que ele despertasse que ele poderia conversar em cartas. Não precisava ser pessoalmente. E mais adiante, Paulo nos mostra que nem em cartas mais ele não fazia, ele deixou de escrever. Ele fazia em espírito. Ele ia até aquela comunidade para servir. E assim somos nós. Toda vez que o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, se nós estamos constantemente no nosso orar e vigiar, com bons pensamentos, com boas atitudes, com amor ao próximo, entendendo a nossa necessidade de estarmos aqui no planeta Terra, que é muito importante, porque nós temos que ter noção por que estamos aqui, para depois ter noção porquê do desafio. Primeiro eu quero saber por que eu estou aqui. Depois eu quero saber por que desse desafio tamanho. Aí fica mais fácil. Mas se eu não for querer saber por que eu estou aqui, o que acontece? Eu vou dizer que Deus é ruim, que eu estou sendo castigado, que Deus está me castigando, como nós aprendemos lá nas eras passadas. Coisa que Deus não castiga ninguém, porque Ele não castiga, Ele é Pai de sua infinita bondade. Nós é que nos castigamos com a lei de causa e efeito, com a nossa péssima aplicação. Semeamos espinhos, queremos colher rosas. Se estamos colhendo rosas, é porque plantamos rosas. Se estamos colhendo espinhos, é porque plantamos espinhos. Deus não tem culpa nenhuma dos nossos desafios. Esses desafios nós adquirimos eles por uma necessidade espiritual nossa. E ainda mais vamos vangloriar essa necessidade, porque sem os desafios nós não vamos crescer jamais. No Livro dos Espíritos, na pergunta 909, tem uma pergunta que diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E vem a resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Então nós somos capazes, nós só não temos vontade de crescer. Nós precisamos de moldar a nós mesmos, mas nós não temos vontade, porque a vontade tem que vir de uma coragem. E se eu não tiver coragem para ter vontade de me conhecer, não vou conhecer e nem saber porquê daqueles desafios na minha vida. Vou continuar revoltado, reclamando, achando que tudo está errado, que nada dá certo, que eu sou o único que estou sofrendo. Lá no Evangelho, N capítulos nos mostra que a necessidade dos desafios é a grande arma para a nossa evolução. É de lá que vamos aprender a exercitar a vontade, exercitar os nossos limites de aprendizado. Eu posso ter vontade de fazer o bem e eu posso ter vontade de fazer o mal. Em todas as minhas atitudes eu vou colher.
aquilo que eu semeei. Então, quando eu estou semeando é uma coisa. Enquanto a maré está vindo para o meu lado, está tudo muito bom. O pior é quando a maré vira e que volta a colheita. E aí? Não adianta chorar o leite derramado, porque eu semeei, então eu vou colher. Isso é impossível. Nós temos aqui ainda, o nosso tempo é pouquíssimo, já falta só 5 minutos, mas nós temos o nosso segundo ídolo. Eu, particularmente, que adotei 2 para esse estudo, para tirar, para copiar, né, alguma atitude positiva, eu vou para o segundo. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler O Gigante Deitado. É um romance. Esse Gigante Deitado se chama Jerônimo Mendonça. Quem não leu esse livro precisa ler. Esse é outro desafiador da natureza. É outro espelho vivo para todos nós, depois de Paulo, na minha opinião. Porque ele era tetraplégico. Ele só mexia com a cabeça, quem teve a oportunidade de conhecê-lo. E eles carregavam ele numa maca para ele ir de palestra em palestra, de local em local, para ele fazer estudo evangélico. E ele fazia essas palestras, explanava os evangelhos sorrindo. Se perguntava para ele se ele era feliz, ele falava muito, muito, eu estou vivo. Eu sou feliz, eu enxergo, eu falo, eu sou feliz. Mas ele só mexia com a cabeça. Então, ele é um exemplo que ele desafiou a necessidade espiritual que ele teve de ficar paraplégico. Hora nenhuma ele não lamenta aquela deficiência dele. Ele continuava feliz, muito feliz. Ele tinha certeza da necessidade espiritual, da vida passada que ele contraiu aquela deficiência. E ele queria passar por aquilo. Então, é um desafio, assim, é muito grande. Ele fala, Deus nos dá, a dor é o trampolim para nos arremessar às estrelas. Então, toda vez que nós sentimos a dor, nós arremessamos as estrelas. Significa subir, significa evoluir, crescer, porque nós conseguimos passar por uma determinada dor, por um determinado desafio, seja qual for, não importa. Quem já teve oportunidade de passar por desafios terríveis, como eu já tive, não é todo mundo, muitas das vezes, que tem certas experiências tais, nem queira ter, mas quem já teve uma experiência assim, sabe o valor do desafio. Às vezes nós lamentamos com uma minúscula coisa. Pessoa é feliz de todos os sentidos, ele não pode reclamar de nada, ele nunca passou, ele não passa nada. Então, a gotinha de areia é o suficiente para ele explodir. Porque ele nunca passou por um desafio maior. A gente que já passou por desafio maior, a gente tem experiência de que a dor nos conduz numa distância infalível. A gente sai daquele desafio com muito mais força, com muito mais capacidade de entendimento. É ou não é, Cássio? Ali uma experiência, né? Então a gente tem várias anedotas na nossa vida, umas maior que as outras, que vêm bater de encontro com um testemunho, né? E eu achei interessante a história do Jerônimo, porque tem um determinado lugar lá que eles chegam com Jerônimo na casa dele, e a mãe dele parece que teve 9 filhos, né? E todos eram sadio, perfeito e tal. E ele só tetraplégico. Aí quando eles chegam com ele, passa um pouco, chega outra condução para tornar a pegar ele de novo. Ela fala para ele, mas você já vai sair de novo? Ele falou, já, eu tenho outro compromisso em outro lugar, já vieram me buscar. Ué, mas você é que é o tetraplégico, você é o que não anda e você é o que não para em
casa. Os outros estão quietinhos aqui e você andando desse jeito. Eu estou quase acreditando nessa lei de reencarnação que você prega. Aí ele vai e vira assim: mãe, eu não estou tetraplégico da alma, estou tetraplégico do corpo. Da alma não, minha alma está sadia. Eu posso pegar minha alma e dividir com alguém o meu conhecimento e sabedoria para ajudar as almas que estão tetraplégicas, porque a minha não está. Olha a resposta que ele dá para a mãe dele. Aí a gente pergunta: será que nós estamos tetraplégicos da alma também? Ou nem do corpo e nem da alma? Porque se é nem do corpo e nem da alma, nós temos que vangloriar muito a Deus, voltar lá no versículo de Paulo e dizer: alegrai-vos, dai-vos graça por tudo e sempre. Então a vida é bela, a vida é linda. Nós estamos aqui sendo convidados pelos desafios, sabe para quê? Para sair da zona de conforto. Porque nós estamos na zona de conforto. Nós precisamos sair dela, sair da zona de conforto e ajudar as almas que estão desconfortadas, as almas que estão famintas, as almas que não estão saciadas de conhecimento, de amor, de virtude. E é disso que a gente está precisando, então, afortunar essas almas. Usar dos gatilhos das nossas emoções para poder engatilhar todos aqueles que estão desviados pelo caminho. Eu vou só ler aqui que Joana de Ângeles passa para nós no livro dela, para depois, se alguém quiser pesquisar, que pesquise. Foi Divaldo Franco que psicografou e está naquele trio de psicologia da Joana de Ângeles. Então ela diz assim: quais são os principais desafios das nossas vidas? Ela escreve só os principais, diz ela, que ela não pode escrever tudo porque senão é muito, não cabe no livro. Então ela escreve alguns, entre eles os principais são, vamos ver se nós temos alguns desses desafios na nossa vida. Fugas psicológicas, não sei se alguém tem, raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, vazio existencial, estresse, fobia, coragem, amor e morte, por final. Esses são os maiores desafios que nós temos. E todos esses sentimentos, pelo menos um desses sentimentos, nós temos a certeza que nós temos eles. E sabemos mais ainda, que é um afortunado na nossa vida, para assumirmos o nosso papel de corajoso, de vontade de progredir e não de vítima. Porque toda vez que nós temos um desses desafios e se damos de vítimas, nós estamos regredindo, nós estamos estacionando. Então, vamos saber que todos esses desafios aqui é oportunidade de crescimento espiritual para nós. A mensagem de hoje é essa: que Jesus possa nos abençoar, nos dar luz, bênção, proteção, para que nós possamos então entender que desafios não é pouca coisa. Desafios é um prêmio de Deus. Muita paz.